Bom, o crédito no Brasil, ele vinha crescendo de maneira bastante acelerada até, obviamente, o país entrar numa situação de desaceleração macroeconômica, crise, e aí ele teve uma pequena retração e acabou se estabilizando ao redor de 46%, 47% do PIB como crédito concedido, que é um número baixo, então é um número bastante baixo quando a gente olha para países mais desenvolvidos, e mesmo países em desenvolvimento esse número está muito mais perto de 100%, 120%, 130%, até nos casos dos países mais desenvolvidos, 150%. E esse crédito menor em relação ao PIB acaba vindo de uma série de coisas, desde a situação macroeconômica do país até a dificuldade de análise de risco que hoje existe, tornando o crédito mais caro. E nesse sentido você tem quase que um círculo vicioso. O crédito mais caro, com crise, com mais dificuldade de análise de risco, leva a uma inadimplência maior, e hoje essa taxa de inadimplência faz com que de alguma maneira você tenha 50, 60 milhões de pessoas com cadastros de inadimplência, com algum tipo de apontamento de inadimplência, que é deixar de pagar alguma obrigação, algum compromisso, seja ele crédito, seja ele outros compromissos, por exemplo, compromissos de serviço e assim por diante. Então é um número alto. O que nós acreditamos é que existe uma possibilidade grande de mudar esse cenário com a introdução do cadastro positivo, que é o foco da nossa operação, né? O cadastro positivo, ele para funcionar e gerar uma análise de risco de crédito mais sofisticada, melhor, de melhor qualidade, maior profundidade em relação à análise simplesmente de negativação, ele usa o histórico de pagamentos de um determinado consumidor ou de uma determinada empresa. E a partir disso ele gera índices, que a gente chama de scores de crédito, que dizem se o risco de crédito daquele cliente ou daquela empresa é maior ou menor, e não simplesmente se ele tem ou não tem algum tipo de dívida em atraso. E aí com isso fica muito mais fácil você de fato qualificar o risco de crédito de um determinado cliente. Para isso, nós usamos uma base de pagamentos, uma base de histórico de pagamentos, que vem tanto dos históricos de pagamentos de financiamentos, de créditos, de cartão de crédito, de dívidas comerciais, mas também do uso de serviços. Ela pode vir do uso de serviços. E é uma plataforma de Big Data. Essa plataforma de Big Data faz correlações de milhões e milhões e milhões de transações, de histórico de pagamento, com um registro de dados que vai desde dados cadastrais até a situação de histórico de pagamento de cada um daqueles compromissos assumidos, e em função disso traça uma nota de risco, um score de risco e todo um histórico de risco de uma determinada pessoa, de uma determinada empresa, né? E esse é o papel da CODE. A CODE nasceu para fazer com que o cadastro positivo de fato avance em uma velocidade mais rápida, com uma velocidade mais rápida. A ideia é fazer com que ao longo do tempo a análise de risco de crédito no país mude do negativo simplesmente para o positivo. E aí com isso nós imaginamos que possa acontecer o oposto do círculo vicioso que a gente tem hoje, que a gente chama de um ciclo virtuoso, que é com mais informação de crédito e menos assimetria de informação no mercado, você acaba gerando tanto mais competição para dar o crédito, quanto uma possibilidade de, com mais competição, mais informação de risco, você baixar as taxas que se utilizam hoje para conceder crédito no mercado. Com menor taxa você acaba ampliando o mercado, ampliando o acesso ao mercado, e aí você cria um círculo virtuoso, você acaba fazendo com que o mercado de crédito aumente, que a economia se desenvolva mais, que você tenha maior inclusão econômica, que você tenha maior educação financeira, que as pessoas passem a tomar conta do seu crédito de maneira muito cuidadosa, porque bem ou mal hoje, se uma pessoa está negativada, ela acaba falando, eu deixei de pagar uma conta, deixar de pagar uma ou duas ou três é a mesma coisa. E com o score de crédito, com a nota de crédito do cadastro positivo, na prática isso não é verdade. Então é muito melhor você, teve algum atraso, algum problema com o compromisso financeiro, mas tomar conta do seu histórico mesmo com esse atraso é importante para que o seu score de crédito não baixe. E quando você recuperar aquele determinado compromisso, o score volta a subir. Então é uma mudança de dinâmica mesmo da própria educação financeira da população, né? Não
Não existe esse número porque, na verdade, o spread, as taxas todas de crédito, de risco, não dependem só do risco, só da inadimplência. Elas dependem de várias coisas, de risco, de ambiente fiscal, de necessidades regulatórias, necessidades legais, de capacidade de recuperação de créditos e uma série de outras. Mas a análise de risco nós acreditamos que seja um elemento importante. Se eu talvez puder dar alguns comparativos, em mercados mais maduros que trabalham com cadastro positivo, e quase todos os grandes mercados financeiros do mundo trabalham com cadastro positivo, a possibilidade de aumentar o crédito faz com que, de fato, a gente possa pensar em dobrar o tamanho do mercado de crédito no Brasil. E aí, com isso, você pode ter uma inclusão financeira no crédito de mais de 20, 30 milhões de pessoas. Então, é um número muito significativo. Se a gente olhar para esses mercados, as taxas de inadimplência, que no Brasil hoje estão ao redor de quase 4% do total do crédito concedido, as taxas de inadimplência nesses países variam entre 1,8%, 2%, 2,5%, então tem muito espaço para baixar essa inadimplência e com isso baixar as taxas, né? Obviamente é um processo, ele não acontece da noite para o dia, ele é um processo contínuo, é um processo que precisa começar e até por isso nós estamos enfatizando com a COD o desenvolvimento do cadastro positivo. Olha, lá atrás, quando surgiu a primeira lei do cadastro positivo, uma das constatações é de que, de fato, esse era um tema importante, crítico para o desenvolvimento financeiro, econômico do país. Então, os 5 grandes bancos, até através da FEBRABAN, resolveram tomar uma iniciativa, fazer uma iniciativa própria de ajudar o cadastro positivo a deslanchar, e daí surgiu a primeira ideia de criação da empresa. Ela demorou um tempinho, até para todas as discussões de acordos de acionistas, societárias e até mesmo regulatórias, então foi um processo que passou pela aprovação do CAD, do ponto de vista de análise concorrencial, e aí com a aprovação que veio no final de 2016, a empresa começou a ser criada. Então ela foi criada em 2017, nós estamos num período pré-operacional, que é montando toda a infraestrutura, a plataforma tecnológica, desenvolvendo sistemas, desenvolvendo produtos, trazendo equipe. Fizemos o lançamento da marca agora no CIAB de 2018, em junho, e a expectativa é entrar em operação no final de 2018.